Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos aqui nesta noite de segunda-feira para mais um vídeo do canal Espírito. Eu espero profundamente que vocês estejam ligados, muito ligados aí na palavra que vamos trazer aqui, porque afinal de contas, como eu disse anteriormente, como eu tenho dito, quando eu trago os vídeos aqui, as palavras, é porque o Espírito Santo já me tocou exatamente naquilo que eu preciso transmitir a vocês, como eu também preciso ouvir muitas vezes. O que eu quero deixar bem claro a todos vocês é que as palavras trazidas aqui não são de contexto humano, não são de contexto meu, não tem teologia, não tem nada disso, é palavra. E eu tenho repetido isso com frequência sobre o texto em que Jesus fala o quê? Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. O que ele está dizendo ali? Olha, se vocês permanecerem naquilo que eu tenho ensinado, vocês serão meus discípulos. Porque vocês já terão me conhecido. Vocês conhecerão a verdade e vos serão libertos. E vocês serão libertos. Quem é a verdade? Jesus. Onde está essa verdade? Em Jesus. Então, meus amados, tudo que eu trago aqui é para que, de repente, aquele véu que Paulo fala em 2 Coríntios caia definitivamente e vocês possam se libertar dessas mentiras pregadas hoje em dia, desses enganos pregados hoje em dia, para transformar as pessoas em escravos financeiros. E infelizmente, eu tenho que ouvir de muitos que eu estou na heresia. E muitas vezes eu ouço que, olha, se você aprender uma coisa, eu aprendo outra. Olha, se você pensa de um jeito, eu penso de outro. Não há como. Jesus foi categórico em dizer assim, ó, se permaneceres na minha palavra. Não é a palavra do Emerson, não é a palavra do teólogo, não é a palavra do seu pastor, do seu ministério, não é doutrina humana, porque afinal de contas, como Paulo diz, a doutrina humana não presta de absolutamente nada. E aí eu sempre questiono a pastores que vêm falar comigo assim, ó, você vai questionar Paulo, você vai questionar Jesus, porque não sou eu que escrevi, não sou eu que disse nada sobre isso. Foi Jesus, foi Paulo, foi João, foi... Entendeu? Quem sou eu? Eu sou falho e pecador como todo mundo. Não é porque um dia fui agraciado com essa unção humana de ser pastor que eu sou melhor do que você ou qualquer um. Diferente daqueles que sentam lá nos púlpitos, virados para a igreja com aquele ar de poder, de autoridade. Quem somos nós para ter autoridade sobre qualquer um de nossos irmãos amados? Quem somos nós? Somos todos nós falhos e pecadores, vamos morrer falhos e pecadores. Mas podemos nos libertar das mentiras e ser menos falhos e menos pecadores. Eu peco todos os dias, em pensamento, em palavras ou atitudes. Todos nós. Se o seu pastor disser que ele é santo, que ele não peca, mentira. Mais uma, né? Que eles têm o hábito de dizer. Amém? Para você que já é inscrito no canal, continue a compartilhar os vídeos, transmita para as pessoas coisas que vão fazer com que elas evoluam espiritualmente, cresçam espiritualmente e não vivam aprisionadas às condições que os homens pregam para você ter salvação. Não. Amém? Para você que está passando aqui pela primeira vez, está curioso e sentir no seu coração de se inscrever no canal, inscreva-se. Até ontem minha esposa estava falando, temos 231 inscritos. Foi um salto. Nos últimos, digamos, 3 meses foi um salto. Foi de tipo 170 inscritos para 231. Então quer dizer, 61 inscritos a mais. Por quê? Pessoas que precisavam de repente ouvir e ver os vídeos para entender que de repente aquilo que eles viam de errado em tantos lugares era verdade. Amém? Bom, sem mais delongas, o texto de hoje é um texto muito importante porque ele vai falar sobre o quê? Sobre as mentiras. Exatamente. Sobre os enganos que as pessoas estão vivendo aí dentro desses ministérios, desses templos, levados por homens que são gananciosos e só pensam em si próprios. Da mesma forma que os sacerdotes judeus, os judeus, que infelizmente a todo tempo são lembrados nesses ministérios, porque as pessoas preferem andar com aquele chapeuzinho lá do bar mitzvah de judeu, as roupas de judeu, colocar lá
nas paredes, sabe, tantas coisas que diz respeito a Israel, sendo que nós não temos nada a ver com Israel. Nada. Mas enfim, vamos lá? Hoje eu quero ler com vocês João, livro de João. Gente, quando vocês tiverem a oportunidade, leiam João, do capítulo 1 até o último capítulo. Por quê? Porque vocês vão entender. Porque eu amo tanto o livro de João. Pelo simples fato que o livro de João ele é enriquecedor. Ele nos faz entender Jesus. E tanto que a maioria das coisas importantes estão todas no livro de João. Prestem muita atenção. Então, quando vocês tiverem a oportunidade, leiam o livro de João, para que vocês entendam aquilo que me faz ter a certeza de que é o livro mais esclarecedor de toda a palavra. Amém? Mas não esqueçam de Mateus, Apocalipse, é onde nós temos e permanecemos. Não de Gênesis a Malaquias, que não é o Deus, o Pai revelado pelo Filho, mas é o Deus de Israel, como ele mesmo sempre falou lá. Eu sou o Deus de Israel, eu sou o Senhor dos exércitos de Israel, sendo que Deus o Pai nem exército tinha, mas enfim. Marcaram aí? Pegou o papel? Para você que está passando aqui a primeira vez, sempre falo para todo mundo, pega papel e caneta, anota lá. João, capítulo 8, eu vou ler dos versículos 38 até o 59. Longo, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, porque não vai ter como eu ficar explicando por muito tempo. Mas eu acredito que quando começarmos a ler e vocês me acompanharem juntamente, vocês vão entender. O Espírito Santo vai dar o discernimento a vocês. O Espírito Santo vai ensinar e vai dar discernimento. Vocês vão obter respostas daquilo que muitas vezes dentro de vocês, na sua mente, é tão difícil de entender. Só que não é difícil. Você não precisa ter um curso para entender Jesus Cristo. Você não precisa ter teologia. Primeiro que teologia é um curso que foi criado por homens e não tem nada a ver com Deus, o Pai Jesus Cristo. Mais uma vez eu vou entender. Theos, estudo dos deuses. Então, está bem explicado. Amém? Então, vamos lá o que interessa. João, capítulo 8, do versículo 38 até o 59. Amém? Então, me acompanha aí. Eu lhes digo, Jesus falando aos judeus, eu lhes digo que vi quando estava com Deus Pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Quem era o pai, até hoje o pai conhecido e exaltado dos judeus? Abraão. E os judeus falaram, nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu, se vocês fossem, de fato, filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai. Por que Jesus fala isso? Abraão em nenhum momento conheceu Deus o Pai. Ele não adorava Deus o Pai. Ele adorava quem? O Deus de Israel, Jeová, o Deus de Israel. Por que eu falo Jeová? Porque quando nós vamos lá na tradução que veio Yahvé e veio para o português como Jeová, está escrito lá. Um Deus, um guerreiro que foi eleito pelo povo de Israel para ser seu Deus. Jeová. Que é aquele que está lá de Gênesis a Malaquias. Ou vocês nunca se questionaram porque a Bíblia tem 2 livros, Velho e Novo. Não somos filhos ilegítimos. Retrucaram. O próprio Deus é nosso verdadeiro Pai. Mais uma vez aqui, os judeus no verdadeiro engano que hoje ainda é pregado em todos os ministérios, nos tempos por aí. A antiga aliança, Abraão, Moisés, Josué, Jó. Abraão amava o Deus de Israel. Enfim. Jesus lhes disse, se Deus fosse seu Pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. Então está bem claro aqui.
Olha só. Se Deus fosse seu pai, vocês me amariam. E por que eu digo que é um grande erro você que está aí, de repente indo lá, nesses ministérios, Universal, Mundial, aquela lá daquele gordão lá que só fala em dinheiro também, acho que é Plenitude do Trono de Deus, que vivem pregando o Antigo Testamento, exaltando Abraão, Moisés, Josué, Salomão, Davi. Vocês eles eram filhos de Deus, mas o Deus deles. E isso é o maior erro que ainda se tem por parte desses líderes, porque eles mesmos também foram criados à mentira. Eles mesmos foram levados a entender que a mentira é uma verdade, sendo que não é. Quando eles dizem que não somos filhos ilegítimos, o próprio Deus é nosso verdadeiro Pai. E Jesus disse, se Deus fosse seu Pai, vocês me amariam. Por quê? Porque eles ainda, e até hoje, acredita-se que o Deus de Israel é o mesmo Deus que é o Deus que deu Jesus. Sabe lá João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Esse também está lá na palavra o quê? O texto dizendo assim, olha, se vocês entendessem que o verdadeiro Deus foi revelado pelo Filho que está sentado à destra, o que está dizendo ali? Sobre Jesus. Simples assim. Só um minuto, gente, peraí. Eu tive que matar um pernilongo ali, né? Tá, mas tudo bem. Liga não, viu? Eu sou assim bem extrovertido aqui nos vídeos e não dá pra deixar o bichão ali grande, hein? Pensa bem. Bom, mas enfim, vamos voltar aqui pro texto. Aí Jesus falou tudo isso. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir. E é verdade. Os judeus, sacerdotes, aquele povo, não queriam ouvir Jesus Cristo. Eles queriam entender apenas, olha, nós temos um pai que é Abraão, nós seguimos o Deus, Deus é nosso pai. Mas sem imaginar que o Deus que eles serviam não tem nada a ver com o Deus que Jesus estava dizendo aqui. E isso até hoje ninguém entende. O pessoal ainda tem esse véu que cobre o rosto. Quando Paulo usa o termo assim, ó, só serão libertos desse véu quando se converterem a Jesus Cristo. Nossa, gente, o que falta entender? É por isso que uma vez eu preguei aqui o quê? Você vê constantemente alguém pregando 2 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 18? Não. Porque se eles pregarem esse texto, muitos sairão da doutrina humana e muitos ficarão com a pulga atrás da orelha. Mas enfim, vamos adiante. Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Olha só o que Jesus falou aqui. O pai de vocês é quem? O diabo. Uau! E aí eu pergunto, quando o seu líder pregou sobre isso, o que você entendeu? Na verdade, pode ser que você não entendeu nada. Porque depois, no final, você glorificou a Deus, e olha que até a palavra fala, Deus não recebe glória de homens. Por que não recebe glória de homens? Porque ele sabe que está glorificando o homem, não ele. Ah, porque o meu pastor falou, então está falado. Então você glorificou o seu pastor e não Deus. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim.
Qual de vocês pode me acusar de pecado? Olha só. Estão me acompanhando? Ou se vocês estão me acompanhando agora, depois quando você for para o seu lugar secreto com esse texto, no papelzinho aí, e pedir ao Espírito Santo discernimento, vocês vão entender. Vocês vão entender. Porque da mesma forma que eu tinha dúvidas e o Espírito Santo foi me abrindo a mente, os olhos e o coração para a verdade, vocês também podem. Basta vocês se propor, cada um, a entender que o que é pregado entre quatro paredes de um templo onde Deus não habita é pura intenção do homem mostrar que é sábio, que é cheio de unção de Deus, um Deus que não é Deus o Pai, e pregar coisas que vão levar ele a um patamar muito maior. E as pessoas continuam indo atrás desses homens. Natural que não creiam em mim, olha só. Até hoje é natural que quando eu falo da palavra de Jesus, muitos não admitem mansidão, perdão, engolir a seco, dar a outra face à tapa. Ninguém aceita, gente. Todos preferem o ódio, a ira, ir para cima, vingança. Mas ninguém aceita aquilo que Jesus falou. Olha, dá a cara a tapa, tenha mansidão, não reage. O próprio Jesus, quando foi a julgamento, apanhou e não falou absolutamente nada. Não retrucou nada. Morreu em silêncio praticamente. E ele quis dar exemplo a nós ali, mas infelizmente, eu posso dizer até eu mesmo, muitas vezes eu fico irado, fico com raiva de pessoas ou de alguém, sendo que Jesus disse, perdoa 70 vezes 7, ame os seus inimigos, mas infelizmente a humanidade não quer saber e ouvir de Jesus. E é isso que Jesus diz aqui claramente aos judeus, vocês não querem saber ou conhecer a verdade, vocês não querem. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim, até hoje. Se você for parar para analisar, você está lá assim, Jesus, eu te amo, Jesus, Jesus. Mas quando o homem prega sobre a antiga aliança, sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Jó, você dá glória a Deus e fala, amém, Jesus. Não misture as coisas, Jesus não tem nada a ver com aquilo. Jesus não tem absolutamente nada a ver com aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Nada. Por isso ele chama a atenção aqui dos sacerdotes judeus sobre a questão de Abraão, comparando Abraão com o diabo. Qual de vocês pode me acusar de pecado? Ué, quem pode acusar Jesus de pecado? E eles queriam acusar de alguma forma, porque eles achavam que Jesus estava indo contra o pai da mentira, o pai deles, o diabo, ou Abraão. E uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Olha isso. Jesus, tá? Se você tiver que questionar alguém sobre isso que eu estou trazendo aqui, sobre a palavra, questione Jesus, não Emerson. Porque o que estou trazendo aqui é literal da palavra. Olha só. Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Por que Jesus fala assim, ó? Se permanecerdes na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Está aqui. Pega essa palavra e traz para cá. Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. Quais são as palavras de Deus? As palavras que Jesus falou ali. Se permaneceres na minha palavra. Mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Eles pertencem a quem? Ao diabo, a Jeová, ao Antigo Testamento, ao seu líder, ao templo, à ostentação da grandeza de grandes ministérios, a grandeza do seu pastor, porque ele fez teologia, tem um diploma na parede. Mentiras.
O diabo é pai de cada um deles. Porque quando eles pregam, a primeira coisa que eles falam assim, olha, chegou o momento de você devolver para Deus o que é de Deus. Se Deus quisesse os seus bens materiais ou o seu dinheiro, ele mesmo mandaria enviados dele aqui para buscar de você. E não os líderes, não os pastores, não o povo da igreja. Igreja não, né? Desse monte de coisa aí. Vamos lá. Samaritano endemoniado. Responderam os líderes judeus. Pensa, é igual quando eu falo aqui sobre a verdade e muitos vão dizer assim, olha Emerson, você está com o diabo, você está na heresia. Porque você está pregando totalmente diferente do que eu aprendi. Porque olha, você aprendeu de um jeito, eu aprendi do outro. Você está endemoniado, você está em heresia, você está pregando aquilo que é do demônio. É o que os judeus falaram para Jesus. Samaritano endemoniado. É o que dizem, eu creio eu, sem ser você, ou muitos podem ver os meus vídeos e dizer assim, lá, está endemoniado, falando um monte de besteira contra aquilo que pregamos nos nossos antros de mentira. Não tenho dito desde o início que não temos dito desde o início que está possuído por demônios. Olha só, eu estou possuído por um demônio que quer desmoralizar aquilo que é pregado pelos seus líderes? Não. Eu estou cumprindo aquilo que Jesus pediu, que permanecermos na palavra dele. Muitos podem dizer, Emerson, deixa de ser besta, o cara fez mal para você, vai lá e bota para quebrar. Não! Mansidão. Eu vou dar o troco. Não. Mansidão. Os judeus eram dessa forma, porque o pai deles era quem? O diabo, Abraão, seja lá quem fosse, e não Jesus. E viviam ali dizendo que quem era o demônio, quem estava com o demônio? Jesus. Não tenho em mim demônio algum, disse Jesus. Pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Até hoje, se você está aí me julgando pelo que eu estou pregando aqui e não quer entender, você não está me julgando. Você não está me desonrando. Você está desonrando a Jesus Cristo. E muitas vezes eu já parei para pensar assim, do que adianta eu ficar falando um monte de coisa, sendo que as pessoas não entendem? Eu fico triste, mas ao mesmo tempo eu não vou sair daquilo que é o meu foco, Jesus Cristo. Eu tenho como obrigação e missão que me foi dada transmitir a verdade. A verdade dói em muitos. A verdade não é seguida por muitos. A verdade, quando você fala de Jesus para alguém, pessoal, não bota Jesus no meio. Por quê? Porque não querem ouvir Jesus. Não querem entender sobre Jesus. Querem entender, porque o meu pastor lá pregou outra coisa, hein? Problema de vocês, é como eu tenho dito ultimamente. Meus sentimentos. Porque no grande dia, Jesus vai olhar para a cara de vocês e falar assim, afastem-se de mim, pois eu não os conheço. Mas Jesus, nós expulsamos demônios. Nós pregamos em teu nome. Afastem-se de mim, pois eu não os conheço. Judeus. Eu não procuro minha própria glória. Há quem a procure. Há quem a procure para mim. E ele é o juiz. Eu lhes digo a verdade. Quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. Olha que palavra é essa. Mais uma vez eu pergunto a você. O que você não está entendendo, sendo que Jesus está falando aqui, olha, eu não procuro minha própria glória. A quem a procure para mim. E ele é o juiz. Eu lhes digo a verdade. Quem obedecer ao meu ensino jamais morrerá. Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos.
E aí a gente é remetido a João 3,16 de novo, olha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Está aqui. Tudo se encaixa. Por isso que Jesus é perfeito, porque ele disse, olha, o Consolador Espírito Santo, ele vos ensinará a falar com que vocês lembrem de tudo que eu disse. Está aqui. Os líderes judeus disseram, os líderes, os pastores de hoje, né? Os bispos, sacerdotes, apóstolos, até nisso eles se autodenominam, uau, nossa, são incríveis porque são apóstolos. Apóstolos, gente. Jesus voltou na terra para ungir mais alguém para apóstolo? Não, mas lá na palavra está escrito, uns foram ungidos para pastores, outros para apóstolos. Gente, aquilo, entenda, foi no tempo deles. Isso não se remeta aos dias de hoje, porque apóstolos foram os 13. Por que 13? Não eram 12, eram 13 porque Paulo entrou. Entendam isso. Definitivamente, busquem no Espírito Santo discernimento e verdade. Em Jesus, busquem a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas muitos preferem o atalho, a mentira e a morte. E isso me mata, isso me deixa entristecido. Eu ultimamente não ando falando nada para ninguém. Por quê? Eu só falo aqui. Porque eu já percebi que muitas vezes quando você fala da verdade de Jesus, as pessoas vão contra você, contra mim. Não, é isso que Jesus... Não põe Jesus no meio não, porque eu aprendi de um jeito, você aprende do outro, eu faço de um jeito, você faz de outro. Perfeito. Meus sentimentos a você. Os líderes judeus disseram agora, sabemos que você está possuído por demônio. Até Abraão e os profetas morreram. Mas você diz, quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. Por acaso você é maior que nosso pai Abraão? Ele morreu assim como os profetas. Quem você pensa que é? Olha só. E aí, muitos ministérios fazem excursão para Israel. Vamos lá conhecer o Muro das Lamentações, os templos lá, né? Os sacerdotes lá andando lá. Vamos lá conversar com o povo lá. Falam que Israel é terra santa. Olha aí. Olha o que eles falaram aqui sobre Jesus. Jesus, sim, é maior que Abraão. Sim. Quem era Abraão? Alguém que amava Jesus Cristo? Não. Alguém que servia ao Deus de Israel, servia ao diabo. E os judeus, por que os judeus até hoje não creem, nunca vão crer que Jesus Cristo é o Messias? Porque eles vivem as mentiras e não aceitam a verdade que é e está em Jesus Cristo. Então, como que Jerusalém, Israel pode ser, aquela terra pode ser terra santa? De onde está na mente de alguém? E quem disse que Jesus disse que iria voltar ali em Israel? Quem você pensa que é? Então Jesus respondeu. Olha que lindo. Se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria. Mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem, Ele é nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu o conheço. E você, que está aí, pode não conhecer Deus o Pai, justamente porque você vive com a ideia de que Deus o Pai é o Deus que está de Gênesis a Malaquias, que foi aquele que foi lá e fez isso, fez aquilo, e que diz lá na palavra que Moisés subia no monte, lá no Monte Sinai, numa nuvem de treva. Mas peraí, que treva? Deus o Pai é luz, não é treva. Mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem, Ele é nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu o conheço. E por que Jesus falou isso? Porque eles não conheceram
e jamais iriam querer conhecer Deus o Pai e Deus Jesus Cristo. Porque eles mesmos falam o quê? Não, você tem demônio. Então, tipo assim, para eles o Pai de Jesus, então era quem? O demônio? Acorda, gente. Aí você vai lá nas igrejas e tem tudo lá negócio de judeu. E mais uma vez eu quero lembrar para vocês que na palavra Paulo fala o quê para os conterrâneos lá judeus? Ele falou, gente, eu tenho pena de vocês, porque o povo judeu foi aquele que nos perseguiu, nos persegue, e que mataram Jesus Cristo. Simples assim. Seguindo. Se eu dissesse que não conheço, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu o conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. O que Jesus está falando? Abraão ele teve tipo assim uma meia que visão de que Jesus viria, mas mesmo assim ele ainda estava a servir o Deus de Israel. Aí os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Então apanharam pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu de onde? Do templo. Porque Deus não habita em templos construídos por mãos de homem. Porque dentro desses templos, apenas mentiras. Está tudo aqui na palavra. Se permanecerdes na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E vocês vão conhecer Jesus e somente ele vos libertará. Por isso que Paulo diz que só se livrarão daquele véu quando se converterem a Jesus Cristo. Por quê? Conhecerão a verdade, ela vos libertará. Quando vocês tirarem da mente que Abraão, que Moisés, que Jó, que Jacó, que Salomão, que Davi, todos eram conhecedores de Deus o Pai, aí sim vocês se converterão e poderão entender aquilo que Jesus realmente nos disse. Que é tão simples. É muito simples. Você não precisa fazer curso algum de Bíblia para poder entender Jesus. Jamais. Jamais. Jamais vocês precisarão de nenhum tipo de curso. O curso maior que temos vem estar no Espírito Santo que Jesus nos deixou para que nós fôssemos lá buscar no Espírito Santo respostas. Eu, por exemplo, quantas patadas eu já tomei de pessoas porque não querem me ouvir. Por quê? Quem é o Emerson? Aí quem me conhece do passado, o Emerson já pecou pra caramba, o Emerson não é nada. Quem é ele para vir falar alguma coisa para mim? Por quê? Porque da mesma forma que os judeus questionaram Jesus, as pessoas vão questionar a nós que amamos e vivemos para Jesus, que não queremos prosperidade, que não queremos acreditar naquilo que é pregado nesses malditos templos. Não, não, não. O homem é ganancioso. O homem só olha para si mesmo. Ninguém ensina para que tenhamos que olhar para Jesus. Por exemplo, se eu tivesse um local onde fosse para pregar sobre Jesus, eu faria como Jesus. Sermão da montanha. Eu iria pregar na montanha, iria pregar num parque, iria pregar em qualquer lugar, menos em algum lugar fechado como uma igreja. Não vou mentir para vocês, teve um tempo atrás que eu falei assim, eu vou, de repente, mais para frente, abrir uma igreja para pregar a verdade de Jesus Cristo, mas o Espírito Santo me trouxe depois essa verdade. Deus não habita em templos construídos por mão de homem. Então, se eu construísse ou abrisse uma igreja, eu já estaria pecando. Eu não estaria fazendo aquilo que Jesus pediu para que fizéssemos. Ide, pregai a todos os povos e a todas as nações. Em nenhum momento ele falou assim, olha, vai, monta um templo, monta uma igreja para pregar. Não, ele falou, ide, saia por aí, vai para os parques, para as ruas, para qualquer lugar. Vai lá falar do Pai.
Ele mesmo, quando ele pregava na beira da praia, sermão da montanha, nos vales. Quando ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, ele estava onde? Lá com o povo, ao ar livre. E ainda matou a fome daquelas pessoas. Olha só. Você vai aí atrás de líderes, quando você fala que está com fome, é perigoso, e fala assim, irmão, olha, como você não está na lista de dizimistas fiéis, eu não posso te ajudar. Eu já ouvi isso, gente. Olha que absurdo. Não, mas lá no meu ministério tem os grupos de jovens, tem os grupos que vão lá quando tem algum desastre ecológico, vão lá ajudar quando tem uma chuva, uma tempestade. Isso é só para fazer de conta e mostrar para as pessoas que existe um trabalho, mas o trabalho aqui dentro, e aqui dentro não existe. Então apanharam pedras para tirarem Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Olha só, ele saiu do templo, ele se ocultou por quê? Até hoje eu falo, uma vez eu conversando com um amigo meu, eu falei assim, olha, se Jesus voltasse hoje, ele ia ser morto de novo. Por quê? Porque os líderes, eles iam falar assim, vamos acabar com Jesus, porque senão ele vai acabar com a nossa mamata. A verdade é essa. Então, de tudo isso que está aqui, João capítulo 8, do versículo 38 ao 59, o que você não entendeu ainda? Jesus disse para que se permanecêssemos na palavra dele, seremos discípulos dele e conheceríamos uma verdade que liberta. A verdade que liberta é ele. Então, por favor, gente, vá atrás de Jesus. Não vá atrás do seu líder, não vá atrás da igreja, não vá atrás do templo, não vá atrás disso, daquilo, não vá atrás da prosperidade. Deus não falou em momento nenhum que se você desse a ele, ele te retornaria. Não, ele não falou nada disso. Pelo contrário, a palavra fala assim, que Deus proverá as nossas necessidades. Um carro zero é a sua necessidade? Não. Uma casa monstruosa, uma mansão é a sua necessidade? Não. A palavra fala que Jesus Cristo, o Filho de Deus, não tinha nem lugar para recostar a cabeça. Ou então como aquela imagem que a minha esposa me transmitiu aquele dia, que Jesus na frente, os discípulos atrás, e escrito assim, eles andavam a pé e não pediam dinheiro. Mas antigamente não tinha carro, não é por isso que ele andava a pé. Não. Pelo que eu conheço e sei de Jesus, mesmo hoje, nos dias de hoje, ele não andaria de carro, de ônibus, de bicicleta, de moto, não, ele andaria a pé. Sim. Não, mas a modernidade, Jesus ia seguir. Não. Jesus não. Ele andaria a pé ainda. E por isso os líderes iam falar assim, vamos matar Jesus de novo. Como tem matado. A palavra que é pregada hoje nesses montes de templos, de ministérios, matam Jesus. Alimentam apenas o ego dos líderes e o ego das pessoas que querem ouvir aquilo que diz os homens. Revelação, que é o quê? Revelação não é de Deus. Adivinhação não é de Deus. Quer revelação? Eu passei 6 anos na Umbanda e lá, até mesmo os diabos, eles também revelam. Quer revelação? Vai lá. E nisso que eu comparo essas coisas, o pessoal fala assim, lá, tá com demônio, igual falaram para Jesus. E não tenho demônio, pelo contrário, eu amo Jesus Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Toma posse dessa palavra e para de olhar muito para o homem. Para de exaltar muito o seu líder, o seu ministério, porque na hora que você precisar, é Jesus que vai te salvar, não eles. Amém? Bom, gente, me perdoa aí o tempo todo, né? Quase 40 minutos de vídeo, mas era necessário. E eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham tirado dúvidas e que vocês aprendam e não sejam como os judeus que achavam que Jesus tinha demônio porque falava a verdade. E nem também me amaldiçoem. Ninguém pode me amaldiçoar porque eu falei a verdade. Vão falar que eu estou com demônio também, que eu não estou. Eu estou com Jesus. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Para você que passou aqui pela primeira vez, gostou do vídeo, sentiu verdade, viveu, está querendo viver a verdade de Jesus Cristo, vai lá, se inscreve no canal e compartilha para outras pessoas que também querem conhecer a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e vida. Mas você quer seguir o atalho, a mentira, a morte? Não siga. Siga Jesus Cristo. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. Uma boa noite. O próximo vídeo
Não vou poder dizer quando virá, porque é só quando o Espírito Santo me trouxer alguma coisa para ser dita aqui para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu, boa noite, até mais. Tchau.